Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo há 2000 anos, vamos viajar para o tempo de Jesus Cristo, no ano de 31, quando começou a história. É claro, vai evoluindo, já passaram, já não estamos mais em 31 nessa altura do livro, porém vamos viajar então ali na história da vida do Emmanuel, quando ele era o senador Publio Lentulus ali na Roma Antiga, e quando ele vai para a Palestina, vai para mais especificamente agora ele está morando em Cafarnaum. E quem está trazendo essa história para a gente é o Chico Xavier, que psicografou tantos livros, inclusive essa série intitulada Romances de Emmanuel, que eu me propus a trazer aqui nos finais de semana, porque são séries assim como romances mesmo, uma coisa fácil de ouvir, gostosa de ouvir, que para quem gosta de ver novela, que é ficção, vê aqui então uma história real, não ficção, real, verídica, e que com o intuito não apenas de diversão, de passatempo, mas o intuito de ensinar. Emmanuel, ele diz no prefácio, no início, na apresentação do livro, que o objetivo dele é nos oferecer um roteiro para que a gente não precise passar por tanto sofrimento como ele passou. Porque o sábio aprende com o erro alheio, não precisa estar errando como o inteligente para aprender, e nem leva tanto tempo como aquele para quem a ficha não caiu ainda. Nessa época a ficha não tinha caído para o senador, e para aqueles que estavam ali no entorno dele, menos ainda, como o personagem Pilatos, o Pôncio Pilatos, tão conhecido, que foi quem declarou que lavou as mãos quando ficou decidido pela condenação de Jesus Cristo. E aí é exatamente dessa forma que se concluiu essa segunda parte do capítulo, desse 10º capítulo, que contava exatamente que o senador, então, depois de acreditar que a mulher dele, a Lívia, estava realmente tendo um caso com o Pilatos, fosse amante dele, ele foi levado pelas peripécias da Fúvia, que esta sim, apesar de irmã da mulher do Pilatos, era amante do Pilatos. Então ela, porque ficou com muita inveja e ciúmes, quando viu que Pilatos estava interessado na Lívia, que ela sentiu que era uma pessoa evoluída, era um espírito bem mais evoluído do que ela, bem mais iluminado do que ela, até porque a Lívia, ela se propôs a estar se reencarnando com o Públio exatamente para tentar ajudá-lo a acordar, mas infelizmente não foi o que aconteceu. E aí então Pilatos estava ali, então o Públio, depois de ter caído nessa artimanha da Fúvia e do Sulpício, para que ele pensasse que a Lívia o estava traindo como Pilatos, então ele decidiu, e o filho dele tinha sido raptado também, ele decidiu, quando eles voltaram para Cafarnaum, vindos de Jerusalém, depois da crucificação de Jesus Cristo, depois da Páscoa judaica, ele decidiu então estar viajando ali pela Galileia em procura do filho e também para estar fiscalizando a administração do Pilatos, que agora ele decidiu que ele também pagaria. Ele achava que ele era amante da mulher dele, mas ele não pagou inocentemente nesse caso, politicamente, porque ele não era amante apenas porque ela não quis. E aí nós vimos ali no final então dessa parte, segunda parte do capítulo, ali no vídeo passado, que estavam exatamente Ana e Lívia indo em busca de refúgio ali na casa do tio da Ana, do velho Simeão, exatamente porque como o Sulpício viu o Públio ali para onde ele tinha ido na primeira passagem dele, na viagem que ele fez, ele perguntou para uma pessoa se a Lívia estava acompanhando, ela disse que esse empregado disse que não, e aí ele foi, como ele acreditava que Pilatos era amante da Lívia, ele foi dizer a Pilatos que seria um bom momento para ele visitá-la, e ele aceitou. Pilatos aceitou e programou tudo e disse a ele para ir lá e avisá-la que ele estaria lá dentro de algumas semanas. Assim, na falta de moral doentia dele, ele nem entendeu, ele nem percebeu que nas investidas dele ela tinha sido contrária, ela não tinha dado abertura nenhuma para ele, pelo contrário. Aí ele acreditava realmente que era só ele chegar lá, o marido dela não estava e ela cairia nos braços dele.
E além do mais, o Sulpício estava interessado na Ana, que é a criada da Lívia. Então estavam ali ambas sem proteção, porque o marido da Lívia não estava. Então o que elas programaram foi então fugirem para casa nesse tempo até que ele voltasse, até que os dois voltassem, para não estivessem mais lá, Sulpício e o governador. Elas iriam então para a casa do tio da Ana, e foi assim que terminou o vídeo passado, quando a Lívia aceitou e disse a Ana: não te preocupes com despesas, porque sou provida dos necessários recursos financeiros para a viagem, então. E assim foi feito. Toda a programação da viagem, então a Ana tomou conta ali, e vamos ver como é que continua, pedindo a Jesus Cristo que possa me ajudar, que a leitura seja de fácil clareza, que eu não interrompa com os meus comentários, que eu leia de forma que a pessoa que estiver ouvindo possa entender, e que os meus comentários só, se vierem, que sejam apenas para acrescentar e não para atrapalhar. É isso que eu peço a Jesus Cristo, e agradeço muito a Jesus Cristo, a Emmanuel e a Chico Xavier. E se for possível, se puderem me inspirar, muitíssimo obrigada. Você que vai assistir, muitíssimo obrigada. Também que a compreensão seja de grande importância para você também. Na véspera da partida, Lívia chamou o servo que então desempenhava as funções de mordomo da casa, esclarecendo nestes termos: Máximos, motivos imperiosos me levam amanhã a Samaria da Judéia, onde me demorarei alguns dias, junto da minha filha. Levarei Ana em minha companhia e espero do teu esforço a mesma dedicação de sempre aos teus senhores. O interpelado fez uma reverência, como quem se surpreendesse com semelhante atitude da patroa, pouco afeita aos ambientes exteriores do lar. Mas, entendendo que não lhe assistiu o direito de analisar suas decisões, aventou respeitoso: Senhora, espero designeis os servos que deverão acompanhar-vos. Não, Máximos. Não quero as solenidades do costume nas excursões dessa natureza. Irei com pessoas amigas de Cafarnaum e pretendo viajar com muita simplicidade. Interessa-me avistar-te dos meus propósitos tão somente pela necessidade de redobrar os serviços de vigilância na minha ausência. E considerando a possibilidade do regresso inopinado do teu amo, a quem cientificarás da minha resolução nos termos em que me estou exprimindo. Então aqui, a Lívia, fazendo os últimos preparativos ali, ela vai avisar ao servo, ao criado ali, dos planos dela, que ela vai se ausentar, e ele, mal acostumado a vê-la se ausentar de casa, especialmente agora sozinha, sem o marido, acredito que não deveria nunca ter acontecido, mas ele se retrai de fazer qualquer comentário, evidente, ele era o servo, ela era a patroa. E aí ele pergunta se ela não quer que ele designe então os servos, as pessoas que vão acompanhá-las. E a Lívia diz que não, ela não quer solenidade, ela não quer que seja visto, não quer pompa naquela viagem, ela quer que seja o mais simples possível, que ela só o está avisando para que, se o marido dela, o Públio, voltasse antes da hora, antes do previsto, aí ele então passaria a mensagem a ele, ao Públio, e também para que ele tomasse cuidado com a segurança da casa. E, enquanto o criado se inclinava respeitoso, Lívia regressava aos aposentos, solucionando todos os problemas relativos à sua tranquilidade. No dia imediato, antes da aurora, saía de Cafarnaum uma caravana humilde. Compunham-na Lívia, a filhinha, Ana e um dos seus velhos e respeitáveis familiares, que se dirigiam pela estrada que contornava o grande lago quase em caprichoso semicírculo, acompanhando o curso das águas do Jordão a descerem sussurrantes e tranquilas para o Mar Morto. Numa breve parada em Naim, trocaram-se os animais, seguindo os viajantes o mesmo roteiro em direção do vale de Siquém, onde à tardinha apearam à frente da casa empedrada de Simeão, que recebeu os hóspedes,
chorando de alegria. Então aqui a gente vê que a viagem foi humilde e foi tranquila. Elas fizeram como programado, e aqui uma lição interessante para a gente também: o que a gente programa dá mais certo, né? Tem aquela pessoa que eu não lembro o nome dela agora, que disse, ou foi, não sei se foi Einstein, não sei quem foi, que disse que se tivesse 24 horas para cortar uma árvore, ele passaria metade desse tempo ou mais amolando o machado, não é? O ancião da Samaria parecia tocado de uma graça divina, tal movimento notável que desenvolvera em toda a região, não obstante a idade avançada dele, espalhando os consoladores ensinamentos do profeta de Nazaré. Entre oliveiras umbrosas e frondejantes, erguera uma grande cruz, pesada e tosca, colocando nas suas proximidades ampla mesa rústica, em torno da qual se assentavam os crentes, em pobres bancos improvisados para lhe ouvirem a palavra amiga e confortadora. Então aqui ele mostrando como é que Simeão, ele disse que faria isso e está colocando em ação. Uma coisa que é bem interessante também no livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, Napoleão Hill diz que conhecimento sem ação, sem prática, não é nada, não é poder. Então ele conheceu, ele sabia, e Jesus Cristo disse a ele que ele também, ele veio daquela caravana que veio com Jesus Cristo para dar o sacrifício dele também, para dar o testemunho do sacrifício dele. 5 dias venturosos decorreram ali para as duas mulheres, que se encontravam à vontade naquele ambiente simples. De tarde, sob as carícias da natureza livre e sadia, no seio verde da paisagem harmoniosa, reunia-se a assembleia humilde dos samaritanos, inclinados a aceitar os pensamentos de amor e de misericórdia sublime do Messias Nazareno. Simeão, que ali vivia sem a companheira que Deus já havia levado e sem os filhos, que por sua vez já haviam constituído família em aldeias distantes, assumia a direção de todos, como patriarca venerável na sua calma senectude, relatando os fatos da vida de Jesus como se a inspiração divina o bafejasse em tais instantes. Tal a profunda beleza filosófica dos comentários e das preces improvisadas, com a amorosa sinceridade do coração dele. Então aqui a gente vendo que Simeão, como ele estava fazendo o que se requeria, ele estava sendo ali, como que ali mesmo a palavra que Emmanuel usa, bafejado, ou seja, ele estava ali canalizando mesmo os ensinamentos de Jesus Cristo para que eles pudessem ser bem compreendidos. Então ele, que era uma pessoa simples, humilde, um aposentado, uma pessoa já bem idosa, como que diz, os filhos já tinham casado e partido, a mulher já tinha morrido, ele já estava viúvo, ele podia estar ali só esperando a morte, jogado ali num canto, fazendo alguma coisa. Não, ele decidiu que ele estaria sendo útil. E aí, aquela coisa, quando a pessoa decide, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, não é? E aí, então, ele podia dar esses testemunhos, fazer essas pregações dele, essas prédicas dele com profunda beleza filosófica. Quase todos os presentes, naquela mesma poesia simples da natureza, como se estivessem ainda bebendo as palavras do mestre junto do Gerizim, choravam de comoção e deslumbramento espiritual, tocados pela palavra profunda e carinhosa dele, magnetizados pela formosura de suas evocações saturadas de ensinamentos raros, de caridade e meiguice, saturadas de ensinamentos raros, ou seja, com certeza ele estava ali bafejado, ele estava ali com a língua, aquela coisa do espírito mesmo ali falando através dele, eu acredito. Nessa época, os cristãos não possuíam os evangelhos escritos, que somente um pouco depois apareciam no mundo grafados pelos apóstolos, razão pela qual todos os pregadores da Boa Nova colecionavam as máximas e as lições do mestre de próprio punho, ou com a cooperação dos escribas do tempo, catalogando-se desse modo
os ensinamentos de Jesus para o estudo necessário nas assembleias públicas das sinagogas. Aqui então, Emmanuel traz essa parte aqui de que naquela época não era todo mundo que escrevia, porque os escritos eles eram feitos em pergaminhos, e eu acredito que pergaminhos fossem caros. Escrevia ali, não dava para usar um pergaminho. Eu acredito também que talvez não desse para ser apagado ali no pergaminho, não sei, não pesquisei sobre isso. Porém, então, havia os escribas que eram aqueles profissionais da escritura mesmo, e aí então os evangelhos eram escritos de próprio punho. A gente vê ali no livro Paulo e Estevão, eu fiz uma série aqui, eu deixo destacado, se você quiser ver, veja, é lindo. E ali nós vimos, por exemplo, que quando Paulo se encontrou, depois que ele se encontrou com Jesus Cristo, às portas de Damasco, para onde ele estava indo caçar Ananias, e foi Ananias que veio para restituir a ele a visão física que ele havia perdido quando se encontrou com o mestre. Então ele viu que Ananias tinha escrito ali, os evangelhos estavam todos escritos ali à mão por Ananias, e ele logo pediu ali para o dono do hotel onde ele estava, hotel não, daquela pensão ali simples que ele estava, que ele tinha que ele tinha ficado ali para passar a noite, quando o amigo dele fechou as portas para ele. E então ele pediu ao dono do local para comprar os pergaminhos para ele copiar. Ele foi copiando e depois ele recebeu aqueles daquela pessoa que era aquele como que diz, aquele mestre dele ali na sinagoga, que também se rendeu à boa nova dos evangelhos, e esse recebeu os escritos do próprio, que eram os de Estevão, que foi dado a ele por Pedro. A história é lindíssima. E aí então, né, quando eles se encontraram, antes dele morrer, ele passou a Paulo, tá bom? Não sei se ficou muito claro, mas é só para dizer que aqui então essa curiosidade de que era tudo grafado à mão. Simeão, que não possuía uma sinagoga, seguia, porém, o mesmo método, com a paciência que o caracterizava. Escreveu tudo o que sabia do mestre de Nazaré para recordá-lo nas suas reuniões humildes e despretensiosas, prontificando-se, do melhor grado, a registrar todas as lições novas do acervo de lembranças dos seus companheiros, ou daqueles apóstolos anônimos do cristianismo nascente, que de passagem por sua velha aldeia cruzavam a Palestina em todas as direções. Então aqui a gente vendo que então daqueles que conviveram realmente com Jesus Cristo, os evangelhos, por exemplo, Lucas mesmo, ele não conheceu Jesus Cristo. Foi Paulo também, no livro Paulo e Estevão, aparece quando Paulo diz a ele para escrever. Então os outros, aqueles que realmente, como esse aqui, o Simeão, eles então escreviam tudo de própria mão, ou se não iam à sinagoga onde havia aqueles escribas ali profissionais, e para isso eles teriam que pagar, eu acredito, para que ele escrevesse para eles. Fazia 6 dias que as hóspedes se retemperavam naquele ambiente caricioso, quando o respeitável ancião, naquela tarde, em suas costumeiras evocações do Messias, se afigurava tocado de influências espirituais das mais excelsas. Ou seja, ele era o tempo todo tocado das influências espirituais, porém naquela tarde mais ainda, influências espirituais das mais excelsas. As derradeiras meias tintas do crepúsculo entornavam na paisagem um tom de esmeraldas e topázios, eterizados sob um céu azul indefinível. No seio da assembleia heterogênea, notava-se a presença de criaturas sofredoras de todos os matizes, que ao espírito de Lívia lembravam a tarde memorável de Cafarnaum, quando ouvira o Senhor pela primeira vez. Homens esfarrapados e mulheres maltrapilhas acotovelavam-se com crianças esquálidas, fitando ansiosamente o ancião, que explicava, comovido, com a palavra simples e sincera dele.
Então aqui a gente vê que a plateia não mudou, eram ainda aqueles humildes e necessitados a quem Jesus Cristo disse que privilegiava, porque eram os que estavam prontos para receber as pérolas que ele estava trazendo com a boa nova. Porém agora ele falava através das pessoas, agora ele estava ali falando através de Simeão. Irmãos, era de ver-se a suave resignação do Senhor no derradeiro instante. Aqui então ele começa a descrever, ele começa a contar como é que foi ali então a crucificação de Jesus Cristo, porque ele e Ana estavam ali e acompanharam tudo. Olhar fixo no céu, como se já estivesse gozando a contemplação das beatitudes celestes no reino do nosso Pai, vi que o Mestre perdoava caridosamente todas as injúrias. Apenas um dos seus discípulos mais queridos se conservava ao pé da cruz, amparando sua mãe no angustioso transe. Então, como a gente viu ali no vídeo passado, eu até comentei sobre isso também, que é explicado também no livro Boa Nova, que eu fiz uma série, eu deixo aqui também se você quiser ver. Ali no momento, a maioria o povo todo queria que fosse crucificado, então aqueles que o seguiam, infelizmente por medo de serem atingidos também pela cólera da multidão, que com certeza também os pediria para que fossem crucificados todos que estivessem com ele, acabaram negando de forma oculta ou negando abertamente, como Pedro fez. E o único que ficou ali amparando a mãe foi o João, João, eu acredito que seja João Evangelista, que era aquele então que é o João, o apóstolo preferido de Jesus Cristo. Foi a ele que ele disse: filho, aqui está sua mãe, mãe, aí está o seu filho, falando para João e para Maria. Dos seus habituais seguidores, poucos estavam presentes na hora dolorosa, certamente porque nós, os que tanto o amávamos, não podíamos externar nossos sentimentos diante da turba enfurecida, sem graves perigos para a nossa segurança pessoal. Não obstante, desejaríamos todos experimentar os mesmos padecimentos. Uau! Que balde de água fria na minha cara agora. Porque é evidente, tinha que ser desse jeito, não foi covardia. O próprio Jesus Cristo disse antes, não perverso, mas antes, desculpem, eu esqueci exatamente o que ele disse aqui, que as pessoas são mal, não vou nem colocar porque agora fugiu completamente. Porém, gente, assim, da mesma forma como Lívia não podia estar forçando o público a fazer alguma coisa porque mudaria e ele precisava passar por tudo isso, assim também tinha que ser dessa forma e tinha que ficar gente para continuar. Os apóstolos tinham que plantar, Jesus Cristo veio e plantou, os apóstolos tinham que ficar para regar, porque senão a semente poderia se perder, não é? E por isso, então, aqui como ele está dizendo, que eles tinham que, eles que tanto o amavam, não podiam externar esses sentimentos nessa hora, não por covardia, mas porque senão eles seriam também mortos. E aí quem ficaria para regar as sementes? Já que o restante do povo não entendia nada disso. Então, meu Deus, muito obrigada por mais essa compreensão. De vez em quando, um que outro mais atrevido de seus verdugos se aproximava do corpo chagado no martírio, dilacerando-lhe o peito com a ponta das lanças impiedosas. Uma vez por outra, o generoso ancião limpava o suor da fronte para continuar com os olhos úmidos. Notei em dado instante que Jesus desviara os olhos calmos e lúcidos do firmamento, contemplando a multidão amotinada em criminosa fúria. Alguns soldados ébrios açoitaram-no mais uma vez, sem que do peito opresso dele, na angústia da agonia, escapasse um único gemido. Os olhos suaves e misericordiosos dele se espraiaram, então, do monte do sacrifício para o casario da cidade maldita. Quando o viu olhando ansiosamente com a ternura carinhosa de um pai para quantos o insultavam nos suplícios extremos da morte, chorei de vergonha pelas nossas impiedades e fraquezas.
Aqui, então, esse momento ali em que também havia que ter essa... Eu não acredito que isso estivesse... Tudo estava escrito, tudo teria que ser dessa forma, porém esse martírio extremo, além do necessário, que ele já tinha sido açoitado ali junto do imperador, ele foi coroado de espinhos venenosos, foi colocada aquele manto e a cana suja na mão dele, depois ele foi açoitado e agora ele já está ali completamente, que o corpo físico, todas as mazelas contra um corpo físico, todas como que diz, toda a tortura possível já tinha sido feita a ele, então isso aqui foi a mais, essa parte em que esses soldados ébrios, ele está dizendo, esses soldados que estavam bêbados, então faziam, isso aqui foi acrescentado pela maldade humana mesmo, eu acredito, maldade de quem tá totalmente, não entendeu nada exatamente. E aí ele não deu nenhum sinal de fraqueza, nenhum único gemido, o que fez o Simeão chorar de vergonha pelas nossas impiedades e fraquezas, quando a gente está perdido aí no meio de pensar, de estar se identificando com o externo e não com o nosso interior. A massa movimentava-se então em altercações numerosas. Gritos ensurdecedores e impropérios revoltantes o cercavam na cruz, onde se lhe notava o copioso suor do instante supremo. Mas o Messias, como se visualizasse profundamente os segredos dos destinos humanos, lendo num livro do futuro, fitou de novo as alturas, exclamando com infinita bondade: perdoa-lhes, meu Pai, porque não sabem o que fazem. Gente, quanta distância entre ele e a gente, né? Sabendo que estamos todos na caminhada, como ele está adiante, não é? Porque quem de nós faria isso? Está ali passando por todas as... de todas as formas ele foi açoitado, ele foi torturado, ele foi física e moralmente, e não disse nada e ainda intercede. É como aquela história que eu ouvi, que ele disse ali no início do livro também que nenhuma das ovelhas dele vai se perder. Com certeza, a gente tem certeza disso, ele é o nosso pastor. E aí aquela história que eu trouxe para ilustrar, que eu ouvi também de uma pessoa que estava falando exatamente desse livro, que de acordo com ela, o pastor mesmo das ovelhas, quando ele vê que aquela ovelhinha quer ficar mesmo ali perdida, ainda que o cachorro vai, busque, ela traz e ela volta de novo, aí quando ele pega ela, ele quebra a patinha dela para que ela não possa ir mais, fugir dele, sair dele, porque ela é inconsciente, então ele tem que fazer esse gesto extremo, mas antes de fazer isso ele chora. E aqui Jesus Cristo trazendo para cá, para nós que deveríamos ser conscientes, mas estávamos ali inconscientes, porque o véu do poder e da ganância e do sentir o prazer mesmo com o martírio, com o sofrimento alheio, isso estava nos cegando. Então ele, com certeza, a única coisa que ele estava sentindo ali era muita tristeza por nós, muita tristeza. Se ele estivesse chorando ali na cruz, não era por ele de jeito nenhum, mas sim por nós. E por isso essa grandeza de pedir a Deus que nos perdoasse. O velho Simeão tinha a voz embargada de lágrimas ao evocar aquelas lembranças, enquanto a assembleia se comovia profundamente com a narrativa. Outros irmãos da comunidade tomaram a palavra, descansando o ancião dos esforços dele. Um deles, porém, contrariamente aos temas versados naquele dia, exclamou com surpresa para todos os circunstantes: meus irmãos, antes de nos retirarmos, lembremos que o Messias repetia sempre aos discípulos a necessidade da vigilância e da oração, porque os lobos rondam neste mundo o rebanho das ovelhas. E aqui trazendo então uma analogia exatamente aquela que eu usei no vídeo passado, com relação ao Públio ter deixado a mulher dele, a Ana, que agora também estava sendo procurada pelo Sulpício,
era como se o pastor tivesse deixado as ovelhas e a porta aberta e o lobo ficasse sabendo, aquele mesmo dizendo. É a necessidade da vigilância e da oração, porque os lobos rondam nesse mundo o rebanho das ovelhas. Acredito que até seja um pouco daí que saiu aquele termo orar e vigiar, não é? Simeão ouviu a advertência e pôs-se em atitude de profunda meditação, de olhos fitos na grande cruz que se elevava a poucos metros do banco humilde. Ao cabo de alguns minutos de espontânea concentração, tinha os olhos transbordando de lágrimas, fixos no madeiro tosco, como se no seu topo vagasse alguma visão desconhecida de quantos o observavam. Depois, encerrando as preleções da tarde, falou comovido: Filhos, não é sem justo motivo que nosso irmão se refere hoje ao ensino da vigilância e da prece. Alguma coisa que não sei definir fala-me ao coração que o instante do nosso testemunho está muito próximo. Vejo com minha vista espiritual que a nossa cruz está hoje iluminada, anunciando talvez o glorioso minuto dos nossos sacrifícios. Meus pobres olhos se enchem de pranto, porque entre as claridades do madeiro ouço uma voz suave que me penetra os ouvidos numa entonação branda e amiga, exclamando: Simeão, ensina ao teu rebanho a lição da renúncia e da humildade, com o exemplo da tua dedicação ou do teu próprio sacrifício. Ora e vigia, porque não está longe o instante ditoso de tua entrada no reino. Mas preserva as ovelhas do teu aprisco das arremetidas tenebrosas dos lobos famulentos da impiedade soltos na terra, ao longo de todos os caminhos, consciente, porém, de que, se a cada um se dará segundo as próprias obras, os maus terão igualmente seu dia de lição e castigo, de conformidade com os próprios erros. Então aqui, ele tendo uma visão, digamos, ele parou ali depois que aquela pessoa que veio fazer a palestra, depois que ele terminou, falou então da necessidade de orar, vigiar de uma outra forma. E aí, então, ele entende isso e, de acordo com alguma coisa que ele disse que não sabia definir, ele sentiu no coração que estava chegado o momento daquele testemunho que Jesus Cristo disse a ele, que ele daria. Quando ele disse a Jesus Cristo que gostaria de estar ali com ele também, fazendo o que ele estava fazendo, Jesus Cristo disse a ele, ali naquele encontro que ele teve juntamente com a Lívia, com o mestre, ele disse a ele que o testemunho dele seria esperado, sim, o testemunho de sacrifício dele estava assim para acontecer também, e que o momento certo chegaria. E aqui ele tem essa impressão, ele tem essa visão, quando ele está ali fazendo essa prece ali, quando ele fechou os olhos e fez essa meditação ali, então ele teve essa visão de que seria esse o dia e inclusive ouviu a mensagem de uma voz dizendo que ele deveria ensinar ao rebanho a lição da renúncia e da humildade, que era para ficar tranquilo também, porque os maus terão igualmente seu dia de lição e castigo de conformidade com os próprios erros, ou seja, a lei da causa e efeito, ela é igual, ela é perene, ela é absoluta para todos. Aqueles que não entenderam isso só fazem plantar muita dor para colher, porque todo mundo que plantou colhe. E aqui a gente entende também que os lobos deveriam ser, óbvio, aqueles de quem Ana e Lívia estavam fugindo, porque como elas saíram e deixaram, e nós vimos no vídeo anterior que o Sulpício tinha pedido para um dos amigos dele ali, que era um empregado da casa, estar o avisando, com certeza ele deve ter chegado aos ouvidos deles, Sulpício e Pilatos, para onde é que elas tinham ido. O velho samaritano tinha o rosto lavado em lágrimas, mas doce serenidade irradiava do olhar carinhoso e compassivo dele, demonstrando-lhe as energias inquebrantáveis e valorosas. Foi então que, alçando mãos emagrecidas e longas ao firmamento, onde brilhavam já as primeiras estrelas, dirigiu-se a Jesus em prece ardente.
Senhor, perdoai nossas fraquezas e vacilações nas lutas da vida humana, onde os nossos sentimentos são bem precários e miseráveis. Abençoai nosso esforço de cada dia e revelai nossas faltas, se algum de nós que aqui nos reunimos vem à vossa presença com o coração saturado de pensamentos que não sejam os do bem e do amor que nos ensinastes. E se chegada é a hora dos sacrifícios, auxiliai-nos com a vossa misericórdia infinita, a fim de que não vacilemos em nossa fé, nos dolorosos momentos do testemunho. Aqui então ele faz aquilo que é exatamente o que ele deveria ter feito, que é estar procurando então forças em Jesus Cristo, porque é exatamente o único local onde ele podia encontrar forças. Porque se há que se dar o testemunho do sacrifício, há que se entender que com Jesus Cristo o fardo é leve e o jugo é suave. E ele mostrando toda essa sabedoria, com certeza, ele só tinha que estar recorrendo ao Mestre. A oração comovedora assinalou o fim da reunião, dispersando seus assistentes que regressavam impressionados às suas choupanas humildes e pobres. O ancião, todavia, conseguiu repousar muito pouco naquela noite, tomado de preocupação por Lívia e pela sobrinha, que o haviam cientificado das graves ocorrências que as levaram a solicitar a proteção dele. Figurava-se-lhe que apelos carinhosos do mundo invisível lhe enchiam o espírito de ansiedade indefinível e de singulares impressões que lhe não era possível alijar do raciocínio para os necessários minutos de repouso. Contudo, enquanto ocorriam esses fatos no Vale do Siquém, voltemos a Cafarnaum, onde na mesma tarde chegara o governador com um grande aparato. Então aqui, gente, vamos deixar para o próximo vídeo, ver o que vai acontecer ali em Cafarnaum, quando então chega o governador e descobre que, contrariamente ao que ele pensava que ele ia chegar, e a Lívia já encontraria a Lívia esperando por ele mesmo em Cafarnaum, sem mesmo ter que ir à casa dela, como ele havia previsto. Quando ele chegar e souber então que elas não se encontram, ambos vão ficar muito decepcionados, tanto ele como o Tarquínio, que estava então contando que enquanto o governador se divertia com a Lívia, ele faria o mesmo com a criada, com a Ana. Porém, eles não contavam com a diferença de estatura moral delas. Então, gente, eu fico aqui agradecendo muito a Jesus Cristo por ter me guiado, por ter me ajudado a fazer essa leitura, agradecendo a você que está acompanhando, pedindo a você, se tiver sendo contribuição para você, se você conhecer alguém que também vai gostar, para quem vai ser útil esses ensinamentos de Emmanuel, então que você possa compartilhar o vídeo, se você quiser deixar a sua curtida também, e se você quiser entrar lá no canal e se inscrever, se você não for inscrito ainda, você pode encontrar também o outro livro que eu já citei aqui, Paulo Estevão e Boa Nova, que são realmente livros grandiosos. Paulo Estevão é mais ou menos a saga de Paulo de Tarso, mais ou menos como com o Públio Lentulus, nosso senador aqui, o Emmanuel. Ele também teve o privilégio de se encontrar com Jesus Cristo, porém assim que ele se encontrou, a ficha caiu para ele, e já para o Públio Lentulus isso não aconteceu. Então dá para a gente comparar como é que foi as duas caminhadas, é muitíssimo interessante esse livro também, assim como o Boa Nova, tá? E há outros livros também ali no canal, se você quiser dar uma olhada, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo, tchau!